Nosso tema de hoje, os lipídios. Para se começar a falar de lipídios, talvez o mais certo seja iniciar pelo ácido graxo, a molécula básica, a partir da qual ou há aumento da complexidade, como nos lipídios associados à membrana, ou há adaptação a moléculas menores, como nos corpos cetônicos, também vitais nos processos metabólicos. E qual a definição mais curta dessa habitualmente longa molécula? Uma obrigatória carboxila e o resto, carbonos, muitos carbonos. Tanto no conhecimento quanto na síntese pelo organismo, inicia-se pelos ácidos graxos chamados de saturados. O termo saturado se refere ao acompanhamento de todos os carbonos da longa cauda carbônica. Nessas moléculas, os carbonos dessa cadeia, com exceção da carboxila, estão apenas em ligações simples entre eles e saturados, significa cheios, de hidrogênio ao redor. Saturado, então, de átomos de hidrogênio. Quais são os exemplos mais importantes dos ácidos graxos saturados, de acordo com o número de carbonos? Inicialmente, o pequenininho ácido acético, do vinagre, com apenas 2 carbonos, um deles o da carboxila. Por ser tão pequeno, ainda que seja alimento, não se associa por sua insignificância para formar os triglicerídeos, gorduras de depósito. O ácido butírico, com 4 carbonos no total, já tem maior importância no metabolismo. Tem o nome derivado da manteiga, onde é muito encontrado, mas faz parte também importante da composição do leite materno, diferenciando esse primeiro alimento de outras fontes alimentares com cadeias carbônicas maiores. O ácido palmítico, bem maior, com 16 carbonos, é padrão ouro da célula no momento de construir os ácidos graxos, tanto que as enzimas básicas da síntese param ao chegar no número 16. O ácido esteárico, com 18 carbonos, também bastante longo em comparação aos 2 iniciais, é modificado a oleico, esse insaturado com uma dupla ligação, formando junto com o palmítico e um derivado das plantas, o ácido linoleico, também insaturado, perto de 85 a 90% dos ácidos graxos de reserva no tecido adiposo, agrupados de 3 em 3 nas moléculas dos triglicerídeos. É fundamental entendermos como se dá a numeração dos carbonos do ácido graxo, e ela pode se fazer de 2 formas, ou de forma mais simples, com os algarismos arábicos, desde o carbono da carboxila, com o número 1, e seguindo adiante até o final da cadeia carbônica, ou iniciando pelo final, com a letra ômega, última letra do alfabeto grego, que tem o símbolo que lembra o desenho de um bumbum, sem precisar saber todo o alfabeto, mas lembrando que o carbono da carboxila, nesse caso, passa a ser deixado de lado. E o carbono 2, o seguinte a carboxila, passa a ser denominado de alfa, primeira letra do alfabeto grego, e o carbono 3 será então chamado de beta, importante na reação de oxidação. Os carbonos ômega não são, como seria de se esperar, únicos. São nomeados dessa forma especialmente para a nomenclatura dos ácidos graxos insaturados, e esses são chamados de ômega, seguidos dos números onde as duplas ligações ocorrem. Ômega 3, então, como é o caso do ácido linolênico, mas não só ele, tem a primeira dupla ligação no terceiro carbono, de trás para frente, ainda que tenha ainda mais 2. Ômega 6, como ácido linoleico, tem a sua primeira dupla ligação no sexto carbono, de trás para frente, com mais uma mais adiante. Para que haja mais de uma dupla ligação, precisa haver o espaçamento obrigatório de 3 carbonos entre essas duplas ligações, nos ácidos graxos chamados de poliinsaturados. Atenção, basta mais de uma ligação dupla para que o ácido graxo seja considerado poliinsaturado.
Assim como nos aminoácidos, alguns dos ácidos graxos essenciais para o organismo precisam ser obtidos da dieta, especialmente os das famílias ômega 3 e ômega 6, moléculas importantes especialmente na formação das membranas, na sinalização celular e na produção de moléculas inflamatórias. Óleos e gorduras de origem vegetal e animal têm proporções variáveis de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados, e a discussão longa sobre benefícios e malefícios de uns e outros fogem do escopo dessa nossa apresentação. A principal função da insaturação ou da dupla ligação do ácido graxo é a dobradura molecular, e isso acontece naturalmente nos ácidos graxos na forma cis, que ocorrem naturalmente na sua formação. O termo cis significa do mesmo lado. Os dois átomos de hidrogênio que completam as ligações dos dois carbonos em dupla ligação ficam então no mesmo lado nos ácidos graxos cis, forçando o dobramento. Já nos ácidos trans, os hidrogênios estão em lados opostos, conferindo a rigidez ou a retidão da molécula. Ainda que aconteçam na natureza em alguns produtos de origem láctea, são na maior parte das vezes fruto da transformação industrial, danosas à saúde pela incapacidade das lipases em lidar com as formas trans. Quanto mais duplas ligações, menos sólida é a gordura. É o que se chama tecnicamente de ponto de derretimento. Em uma comparação, num recipiente comercial com óleo de soja, com apenas 10% de ácido saturado, há a fluidez típica do óleo. Já no tecido adiposo, há um equilíbrio entre a fluidez e uma maior solidez do tecido de reserva, longe da solidez da margarina, por exemplo. Após as gorduras serem absorvidas na digestão, são ativadas para os passos seguintes com a coenzima A, de forma semelhante com o que acontece com os dois carbonos vindos da transformação do piruvato no final da glicólise, ou dos carbonos dos aminoácidos cetogênicos, que se transformam em acetilcoenzima A, ou ainda daqueles transformados em piruvato. Inicialmente, há o envolvimento do ATP, com a criação de um composto denominado acil-adenilato, na quebra de duas ligações fosfato desse ATP, formando o AMP que substitui a hidroxila, e logo após, a substituição desse mesmo AMP pela coenzima A, formando a acilcoenzima A, em ligação tioéster, átomo de enxofre ao invés do oxigênio do éster. Acilcoenzima A, que na comparação com a acetilcoenzima A, tem vários carbonos associados, vindos do ácido graxo, enquanto que a acetil tem seus apenas 2 carbonos. Na luz intestinal, triglicerídeos presentes nos alimentos são quebrados pelas lipases das bordas das células intestinais em ácidos graxos separados e monoglicerídeos, ou seja, um ácido graxo pendurado na molécula do glicerol, que no triglicerídeo segura 3 ácidos graxos. Isso para que possam ser absorvidos. Dentro da célula intestinal, o enterócito, se refazem novamente em triglicerídeos para serem exportados pelos vasos linfáticos do intestino. Com a exceção de ácidos graxos de cadeia carbônica curta, como é o caso do já citado ácido butírico, que seguem a via da circulação portal, como açúcares e aminoácidos, ácidos graxos maiores associados em triglicerídeos, 3 em uma molécula, são, digamos, empacotados em grandes glóbulos chamados de lipoproteínas. Nesse caso, lipoproteínas categorizadas como quilomicrons, e percorrem os linfáticos até desembocar na circulação venosa nas proximidades do coração, já parcialmente digeridos pelas lipases dos linfáticos. Note que o organismo é obrigado a criar uma gambiarra vascular para se utilizar da gordura alimentar. Os glóbulos de gordura quilomicrons tendem a inicialmente acumular nos espaços entre os enterócitos.
E como qualquer recipiente que acumula um grande peso, a membrana basal tende a se romper, com a passagem desses glóbulos para os linfáticos. Voltando atrás, para as gorduras ingeridas que passam pelo intestino delgado, precisam essas gorduras passar pelo processo chamado de emulsificação. O que é a emulsificação? É passar disso para isso. Se o organismo como um todo pudesse passar por uma sacudida, como num shake, não precisaria da emulsificação realizada pelos sais biliares. Grandes aglomerados de gordura dos alimentos que chegam ao duodeno, pela sua pequena superfície exposta, dão pouco acesso às lipases que ali devem agir. O que os sais biliares fazem, com suas porções associadas polares, hidrofílicas, e apolares hidrofóbicas, é como no detergente que lava a gordura de utensílios domésticos, desgarrar o grosso da gordura em partes menores, criando superfícies agora mais acessíveis para que as enzimas façam seu trabalho. Para que essa bola contenedora de gordura ache seus destinos, precisa ser coberta na sua superfície por uma proteína, chamada de apolipo. Apo de derivada de apolipoproteína. Cada lipoproteína possui suas apolipo características. No caso da lipoproteína quilomicron, a apolipo característica é a denominada B48. Quem vem do intestino porta sobre si inicialmente uma B48. Quem vem do fígado, a lipoproteína VLDL, porta uma apolipo diferente, a B100. Os triglicerídeos contidos nos quilomicrons vão sendo distribuídos para vários tecidos ao aportar nos seus capilares. A exceção é o fígado, porque é um órgão criador de gordura endógena, e o cérebro, que praticamente não utiliza ácidos graxos como combustível, ainda que recentemente esteja se descobrindo canais a esses nutrientes. No caminho, mais duas apolipo recobrem os quilomicrons, transferidos da HDL, a ApoC2 e a ApoE. Intestino e fígado liberam gorduras empacotadas nas lipoproteínas, cada qual com as suas características. Já o tecido adiposo libera os ácidos graxos livres na circulação, ainda que não tão livres assim, pois ligados à albumina, numa das várias funções de transporte dessa proteína. As gorduras variam muito nas suas polaridades, ou seja, nas suas capacidades de circularem livremente pelo sangue e citosol. Ácidos graxos, pelas suas partes carboxila, são as proporcionalmente mais hidrossolúveis. O colesterol, ainda que não exatamente uma gordura, vem em segundo lugar, com a polaridade dada apenas pela pequena hidroxila na sua extremidade. Quando esterificado, quando a hidroxila se liga à carboxila de um ácido graxo, o éster do colesterol perde essa hidrossolubilidade. E, em último lugar, a molécula quase sem áreas polares, o triglicerídeo. Um dos grandes estímulos para que um ácido graxo seja liberado do depósito nos adipócitos é dado pela ação das catecolaminas, como a adrenalina, que ligam as lipases, hormônios sensíveis, uma das responsáveis pela quebra dos triglicerídeos contidos nas células. O cortisol possui a mesma ação, ainda que esse efeito se perca no longo prazo, com efeitos mais deletérios. O caminho todo resumido. A ligação do hormônio nos receptores ligados à proteína G, que ativada, ativa a enzima membranar adenilato ciclase, que gera AMP cíclico. O AMP cíclico liga as quinases, que irão ativar as lipases, que quebrarão o triacilglicerol. Ácidos graxos assim formados
irão livres para a circulação. Um dos vários motivos pelos quais a atividade física melhora a saúde é esse mecanismo. Além das células especializadas, adipócitos, há organelas chamadas de gotas de gordura em tecidos com capacidade oxidativa, como o próprio tecido adiposo, o fígado, o intestino, o músculo e a suprarrenal. Nessas organelas depósito, a gordura está protegida por uma camada proteica pelas proteínas chamadas apropriadamente de perilipinas, significando ao redor do lipídio. É também o AMP cíclico que, ao ligar quinases que fosforilam as perilipinas, faz com que estas permitam o acesso das lipases ativadas. Há um chamado ciclo fútil do adipócito, que faz com que boa parte dos ácidos graxos dele liberados voltem a esterificar, voltem a formar triglicerídeos, reciclados pelo fígado dentro da VLDL, que em parte voltará ao adipócito. O motivo disso é disponibilizar a cada momento os ácidos graxos como combustível na circulação, mesmo que ao chegar perto dos destinos já não sejam mais necessários. Como ácidos graxos oxidam? Inicialmente vamos nos localizar. O processo ocorre dentro da mitocôndria, na sua matriz, e gera no final a conhecida acetilcoenzima A, cujo destino restante conhecemos no ciclo de Krebs. Muitos desses ácidos graxos são grandes o suficiente para não conseguirem fazer a travessia para dentro da mitocôndria, necessitando da ligação com uma molécula menor e mais polar, a carnitina, derivada de aminoácidos, para atravessá-la. Ácido graxo que, como dissemos, é ativado pela ligação com a coenzima A. O passo 0 da beta-oxidação é identificar os carbonos, para que se entenda, dentre outros, por que é chamada de beta-oxidação. No primeiro passo, que tomarei a liberdade de chamar fortalecimento da união entre os carbonos alfa e beta, para facilitar a lembrança do processo, há a formação de uma dupla ligação entre esses carbonos, e a energia derivada dessa oxidação inicial gera um FAD reduzido. No segundo passo, também tomarei a liberdade de chamar molha-se a molécula, com a introdução de uma molécula de água que tanto já desfaz a dupla ligação da reação anterior, quanto cria uma hidroxila no próprio carbono beta. O terceiro passo é também oxidativo, com a transformação, meio óbvia, da hidroxila em cetona, liberando nova energia para a geração agora de um NAD reduzido, o NADH2. O quarto e último passo é a chamada tiólise, que significa a lise, a quebra dessa molécula em uma cauda carbônica de tantos carbonos quanto inicialmente havia no ácido graxo inicial, menos 2 carbonos, ligada a uma nova coenzima A, mais uma cabeça carboxílica que já havia, ligada a outra coenzima A, a original. É essa agora acetilcoenzima A, separada do resto da grande molécula, a que está pronta para seguir o seu destino, por exemplo, no ciclo de Krebs. Chama-se tiólise porque, de novo, o átomo a se ligar é o de enxofre da coenzima A, formando um tioéster. A primeira molécula formada, uma acetilcoenzima A. A molécula que sobrou ainda da primeira rodada é ainda uma acilcoenzima A. O resumo, então, das 4 reações de cada rodada, não é um ciclo, lembre-se, é uma oxidação inicial, uma hidratação, outra oxidação e uma quebra, a tiólise, com a liberação de uma acetilcoenzima A da grande cadeia carbônica, que se mantém vinculada a uma coenzima A cada rodada. A beta-oxidação pode ser definida para se memorizar
como a maneira de transformar uma acilcoenzima A em acetilcoenzimas A. O saldo energético de cada rodada da beta-oxidação, com a sua formação de um NAD e um FAD reduzidos, mais uma acetilcoenzima A, que pode entrar no ciclo de Krebs para ser oxidada, é de 17 ATP no total, o que pode até parecer pouco, mas que quando se leva em conta uma molécula inteira do ácido graxo como o palmítico, por exemplo, com seus 16 ou 8 pares de carbonos, rende um total de 130 ATP, muito mais de 3 vezes que os 38 ATP do saldo final da oxidação da glicose comparativamente. Quando os ácidos graxos possuem cadeia carbônica ímpar, tem como resto uma molécula de propionilcoenzima A, com 3 carbonos. Essa molécula é inicialmente carboxilada, com a adição, portanto, de mais um carbono. Posteriormente sofre uma isomerização e finalmente se transforma na succinilcoenzima A, um dos reagentes pertencentes ao ciclo oxidativo de Krebs. Já ácidos graxos inicialmente insaturados, ainda que se prestem menos à oxidação do que os saturados, podem ser transformados nesses. Seguem, portanto, as rodadas normais, como no caso dos saturados, até o ponto da dupla ligação, quando são isomerizados à forma trans, e após hidratados para criar uma nova hidroxila, como na segunda reação habitual da beta-oxidação, seguindo da mesma forma daí para frente. Há uma outra forma alternativa de oxidação dos ácidos graxos, a ômega oxidação, que, como o nome diz, envolve a parte final da molécula que, para que o processo ocorra, precisa inicialmente formar uma nova carboxila terminal, mais ou menos como um camarão com duas cabeças, gerada por uma enzima oxidase. E a partir daí o processo segue pelas duas extremidades. Na ômega oxidação, o retículo endoplasmático, órgão não exatamente feito para isso, contribui na oxidação de ácidos graxos de cadeia média, especialmente em situações de risco de aumento desses ácidos graxos, como na diabetes, nas deficiências nutricionais e no alcoolismo. A outra oxidação, digamos, anômala, é a alfa-oxidação, que ocorre nas organelas especializadas chamadas de peroxissomos, com uma descarboxilação, uma eliminação inicial de carboxila, e com o carbono alfa e não o beta a iniciar o processo. Peroxissomos têm como uma das principais funções lidar inicialmente com cadeias de ácidos graxos muito longas, produzindo também, como consequência dessa oxidação, que utiliza oxigênio molecular, o peróxido de hidrogênio, daí o nome da organela, uma das principais espécies reativas do oxigênio. Esse peróxido formado contribui para a metabolização de outros compostos. Ao chegar aos 8 carbonos finais, uma molécula de octanoilcoenzima A, o peroxissomo transfere essa molécula para que a mitocôndria faça o restante do serviço. O resumo para estudo das principais formas de oxidação dos ácidos graxos. Falaremos agora do processo inverso, ainda que não exatamente inverso, a síntese dos ácidos graxos. Diferente da beta-oxidação, ocorre no citoplasma, até porque não teria sentido gerar processos sintéticos numa localização essencialmente oxidativa. Carbonos são também agora acrescidos de 2 em 2, e a enzima responsável pelo processo é a sintase do ácido graxo, que possui na fração ACP de proteína carreadora de acila um componente muito importante. A síntese parte de uma molécula denominada de
malonil coenzima A, sintetizada a partir da acetil coenzima A, mas diferente desta com 3 carbonos. O objetivo final da sintase é sempre produzir a molécula de 16 carbonos do palmitato. Se a malonil coenzima A tem uma carboxila a mais, há um processo de carboxilação para que esse carbono apareça, com investimento energético dado pelo ATP. A malonil coenzima A é uma molécula que tem a singularidade não só de possuir 2 carboxilas tão próximas uma da outra, o que faz com que ela não possa se sustentar por muito tempo dessa forma, altamente reativa, como tem a missão de regular boa parte da energia, informando o metabolismo celular se está no sentido da construção ou da desconstrução energética. Mas espera, se não me engano nas contas, 2 carbonos da acetilcoenzima A com 3 carbonos da malonil coenzima A vai resultar em 5 carbonos. A síntese não resulta em número par de carbonos? Correto. O fato é que a cada rodada da síntese, ainda que a síntese implique em construção, elimina-se um carbono, ou uma carboxila, da própria malonil coenzima A, fechando a conta dos carbonos sempre pares no final. No início da síntese, o grupo acetil desligou-se da coenzima A e está vinculada à enzima sintase pelo seu átomo de enxofre, formando uma ligação de sulfeto. Já a malonil está da mesma maneira ligada na fração ACP, proteína carreadora da acila, da própria sintase. A descarboxilação é o processo que possibilita o número par de carbonos das duas moléculas e que fornece energia para que o grupo acetil inicial migre para se unir ao agora acetil vinculado à ACP. Lembre que quem migra é o acetil apenas na primeira rodada. Esse grupo vai se tornando 2 carbonos mais longo a cada rodada. O composto formado é um acetoacetil ACP. 2 grupos acetil iguaizinhos, unidos entre si e com 4 carbonos no total. Esse acetoacetil, também muito reativo, recebe então um hidrogênio fornecido pelo NADPH, coenzima gerada principalmente nas vias das pentoses fosfato, muito ativa nos tecidos que precisam sintetizar bastante gordura, como o fígado, o próprio tecido adiposo, as glândulas mamárias, as suprarrenais e outros. O grupo carbonila é reduzido a hidroxila. No passo seguinte, a molécula desidrata, o inverso da oxidação. Mas a molécula resultante possui uma inconveniente dupla ligação. De novo entra em ação um NADPH, doando um hidrogênio para converter a molécula nascente em uma gordura saturada. O processo de hidrogenação industrial das gorduras não é muito diferente disso. Pronto! Temos um ácido graxo saturado de 4 carbonos, um ácido butírico, ainda preso à sintase, pois o processo de síntese do palmitato de 16 carbonos seguirá em frente. Para que isso aconteça, a molécula resultante, agora com 4 carbonos, migra para outra porção da enzima sintase, permitindo que nova malonil coenzima A, a molécula alongadora, se instale no seu lugar. E o processo começa todo de novo. Descarboxilação da malonil, migração da porção butiril de 4 carbonos para se juntar ao novo grupo acetil e assim por diante. Quando o organismo necessita, e necessita muito, de ácidos graxos maiores, entram em ação outras enzimas, as elongases, com mecanismos diferentes da anterior, presentes no retículo endoplasmático. Já as enzimas chamadas de dessaturases possuem uma capacidade limitada de criar alguns ácidos graxos específicos, como o oleato,
a partir dos ácidos graxos saturados fabricados pela sintase. Ácidos linoleico e linolênico, como já vimos, não têm fabriqueta orgânica animal, por isso são considerados essenciais e precisam vir da ingestão de plantas. Comparando alguns elementos da síntese com a degradação. Na síntese, a sobra do citrato no ciclo de Krebs induz a passagem do citrato da mitocôndria para o citoplasma, onde a acetilcoenzima A da quebra do citrato servirá de base de 2 carbonos iniciais para ser progressivamente alongada a palmitato. Na oxidação, ao contrário, a falta de elementos para oxidação faz com que os ácidos graxos se associem com a coenzima A para a entrada na mitocôndria, associada à carnitina, e dentro da mitocôndria passem pela sucessiva quebra de 2 em 2 carbonos, gerando várias acetilcoenzima A, que servirão de combustível carbônico para o ciclo de Krebs ou para a formação de corpos cetônicos. A presença de bastante ATP sinaliza a sobra de energia celular. Já a presença de muito AMP, a molécula de adenosina desprovida de 2 dos seus fosfatos, sinaliza a falta de energia. Quando isso ocorre, a enzima chamada de AMP quinase entra em ação, ligando várias vias de catabolismo das moléculas energéticas e desligando as vias de síntese. É o que ela faz ao fosforilar a carboxilase que produz a molécula de malonilcoenzima A nas vias de síntese do ácido graxo. O detalhe é que, na maioria das vias metabólicas, a fosforilação liga as enzimas, e aqui acontece o contrário. Quando a carboxilase está inativada, mas o ciclo de Krebs começa a produzir mais citrato, esse mesmo citrato já se liga à carboxilase, sinalizando para alguma economia, para a síntese voltar de forma ainda meio tímida a acontecer. Essa decisão síntese versus degradação acontece a cada minuto nas células, dependendo das necessidades, como em outras vias. Outro pequeno detalhe da carboxilase, chamada de ACC, acetilcoenzima A carboxilase, é que ela existe em unidades diméricas no citoplasma, e ao ser ativada, se une em unidades poliméricas, gerando a molécula da malonilcoenzima A. Lembrando então que o citrato mostra sobra de nutrientes e ativa a ACC, pois haverá necessidade de criar estoque. E a presença de muitos ácidos graxos, vale dizer, o excesso de acilcoenzima A, inibe a produção de mais ácidos graxos, inibindo a ACC. A AMP quinase, por sua vez, sofre variadíssimas influências e influencia muitas outras vias, não apenas as vias lipídicas. Um completo resumo das vias, tanto da síntese quanto da beta-oxidação, com suas principais diferenças. Lembre que as 4 etapas de uma e de outra são praticamente o contrário. Mas eu, se fosse você, memorizaria o oxida, molha, oxida e quebra da beta-oxidação, explicado anteriormente. Não é tão difícil assim. Falaremos um pouco agora dos corpos cetônicos. Lembrando que praticamente todos os tecidos são capazes de se utilizar dos ácidos graxos como fonte energética, com as exceções já sabidas. Mas o fígado, como órgão da cooperação, transforma boa parte dos longos ácidos graxos em moléculas menores, os corpos cetônicos, para serem distribuídos para o organismo como um todo. Qual então o significado metabólico dos corpos cetônicos? 2 definições extraoficiais podem ser dadas a eles. A primeira, são moléculas pequenas, fatias dos ácidos graxos para pronta entrega, como combustível rápido para as células. Imagine que numa pizzaria delivery fosse dado o prazo de entrega de 1 hora para a pizza inteira, mas que oferecesse o prazo de 10 minutos para apenas uma fatia da pizza,
para que você fosse matando a fome. A outra definição, corpos cetônicos são quase dois grupos acetil associados, facilmente quebrados a acetil. O processo de cetogênese, a geração dos corpos cetônicos, acontece da seguinte forma: grupos acil, com vários carbonos, associados à coenzima A, são oxidados aos grupos acetilcoenzima A. Esses grupos acetil de dois carbonos se associam, como no início da síntese dos próprios ácidos graxos, na molécula do acetoacetil, tudo já muito conhecido. A partir do acetoacetil, é sintetizada uma nova molécula de nome meio complexo, mas que você pode chamar pelo seu famoso apelido, HMG coenzima A. A quebra da HMG propicia a formação das três moléculas chamadas de corpos cetônicos, o acetoacetato, com 4 carbonos, e 2 grupos cetônicos, o beta-hidroxibutirato, também com 4 carbonos, mas com um grupo cetônico reduzido à hidroxila, e ambos se interconvertem o tempo todo. E a acetona, com 3 carbonos, inútil metabolicamente, mas sinalizadora da presença da cetose, pois volátil, e começa a dar indícios, tanto na respiração quanto no suor e na urina, de que muitos corpos cetônicos devem estar sendo produzidos. Como dissemos, corpos cetônicos têm cara de dobradinha do grupo acetil. E é essa transformação fácil e rápida, diferente da mais trabalhosa beta-oxidação, a sua grande utilidade. O acetoacetato é quem se liga à primeira coenzima A e em seguida a uma outra coenzima A para o segundo acetil formado. Uma curiosidade um pouco difícil de lembrar é que aquela coenzima A que se desligou do grupo succinil na quinta etapa do ciclo de Krebs e que dissemos que foi embora, não foi na verdade embora. É ela que aparece aqui como a primeira ativadora da formação do acetoacetil coenzima A. Esse detalhe força a ligação entre o ciclo de Krebs ativo com a utilização dos corpos cetônicos como uma alternativa importante de fornecimento da acetilcoenzima A para o próprio ciclo de Krebs. A colesterogênese, geração de novo colesterol, parte da mesma via, quando chega ao HMG coenzima A, com o chamado mevalonato como o primeiro intermediário, e com algumas etapas a mais para sua síntese. Lembrando do importante detalhe de que boa parte do colesterol é então formado a partir dos carboidratos que alimentam essa via. O outro caminho a partir desses intermediários é a mesma síntese de ácidos graxos, nomeada lipogênese de novo, a partir da malonilcoenzima A. Em teoria, qualquer acetilcoenzima A formada no organismo, por exemplo, vindo das vias glicolíticas, pode gerar corpos cetônicos. Mas é a oxidação dos ácidos graxos, o jejum prolongado ou a deficiência insulínica os principais motores da geração deles. Na cetoacidose diabética, a diminuição clínica do pH, que põe em risco a vida do paciente quando acontece, é provocada pela excessiva formação dos corpos cetônicos, gerada pela escassez da glicose como combustível. O hormônio cortisol, assim como as catecolaminas, é estimulador da lipólise, a quebra dos triglicerídeos pela mesma lipase hormônio sensível, com o intuito de liberar ácidos graxos livres, o que a princípio pode parecer uma vantagem metabólica. Esse efeito, no entanto, é de curta duração e os níveis prolongados de cortisol provocam vários efeitos deletérios. Tecidos adiposos não são todos iguais. É sabido que o significado metabólico da gordura subcutânea, mais constitucional ou de herança, é muito diferente e habitualmente menos danosa à saúde da gordura dita visceral, esta mais associada à hiperalimentação, diabetes tipo 2, sedentarismo e etc. O próprio
Padrão histológico, hipertrófico, significa com aumento do volume celular, como se as próprias células estivessem empanturradas, induz a uma série de alterações hormonais, muitas delas perpetuando a obesidade e gerando mais problemas associados, como a resistência insulínica, a arteriosclerose e vários outros. Obrigado.